Salut mon ami, aqui é o Jérôme Guiné do francesfluente.com e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte dúvida: será mesmo que dá para você confiar no Google Tradutor para estudar francês? Então assiste esse vídeo porque além de responder essa pergunta, eu ainda vou te dar algumas práticas, as melhores práticas para você estudar francês usando o Google Tradutor. Muito bem, pessoal, então para isso eu vou usar duas ferramentas básicas, tá? A primeira, claro, é o próprio Google Tradutor. Então você acessa aí, coloca no Google, Google Tradutor, enfim, você precisa estar numa tela assim, né? Essa daqui que eu tô. Claro, colocando aqui então a língua francesa, né? E para pegar o significado, então, você vai colocar aqui do outro lado a língua portuguesa, que é o teu caso. E a gente vai usar uma segunda ferramenta que é o nosso site, então aí, francesfluente.com. Se você escrever francesfluente.com, você vai cair nesse site. E eu peguei um artigo aqui, que é o artigo Como se diz melhor em francês. Como se diz melhor em francês, para a gente ver, então, basicamente, duas coisas. O que eu quero analisar aqui para responder a essa pergunta, né? Será que o Google Tradutor é confiável para estudar francês? A primeira é a pronúncia. A pronúncia, ou seja, a gente sabe que o Google Tradutor, hoje em dia, ele tem essa... Hoje em dia, eu digo, né, estamos em outubro quase de 2017, então dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que o Google já tenha atualizado alguma coisa, né? Mas o que eu quero ver? A pronúncia dele, como é que ele vai pronunciar os textos e as frases em francês, e segundo, qual que é o significado que ele vai dar para esse texto, diálogo, seja lá que material for que você for colocar aqui em francês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o material do nosso site, tá? Que eu aconselho a você para estudar o francês, e vamos ver o que a gente, quais são as conclusões que a gente tem, tá? Então vamos lá. Bom, o nome do artigo é Como se diz melhor em francês. Tem essa dúvida de mieux, meilleur, como é que eu falo um, como é que eu falo outro. E os exemplos são esses. Então vamos pegar essa frase. Ce fromage est très bon, mais cet autre est encore meilleur. A gente vai copiar essa frase aqui e eu vou jogar ela no Google Tradutor e vamos ver como que é a pronúncia dessa frase para ver se o Google Tradutor pronuncia corretamente. Ce fromage est très bon, mais cet autre est encore meilleur. Muito bom, perfeito. Aqui a pronúncia foi perfeita, foi pronúncia de nativo, parece. Então é um robô, mas parece que foi alguém, que foi uma pessoa mesmo que pronunciou isso daí. Vamos ver o significado, então. Este queijo é muito bom. Ce fromage est très bon. Super. Mais cet autre est encore meilleur. Mas este é ainda melhor. Ok, fiquei um pouco com o pé atrás, porque aqui o outro não teve sentido aqui, né? Mas cet autre, mais aquele outro, mas este outro, né? Faltou alguma coisa, mas tudo bem, até aí não foi tão grave. Vamos pegar outra frase e ver, para a gente poder tirar uma conclusão mais específica, mais exata. Então vamos lá, próxima frase aqui do nosso texto. Je parle bien le français, mais je parle mieux le portugais. Ok, genial. Vamos ver o que ele fala. E vamos comparar com o significado que a gente tem no site. Então vamos lá, primeira pronúncia, né? Je parle bien le français, mais je parle mieux le portugais. Super, tá impecável, tá? Tá impecável. Você sente que é um robô falando, mas ele tá com a tonalidade, ele tá com o ritmo do nativo, tá? Pelo menos do nativo francês. Então, je parle bien le français, mais je parle mieux le portugais. Eu falo bem o francês, né? Aqui vendo o sentido do lado do Google Tradutor, mas eu falo melhor português. Tá certo, faltou um acento aqui na ortografia, mas tudo bem, até aí, sem problemas. Vamos continuar esse exercício, né? Vamos continuar esse exercício. Você vê que aqui, né, no significado que a gente dá no site, foi exatamente o mesmo significado. Faltou apenas o acento lá no Google Tradutor, mas até aí tudo bem. Próxima frase, vamos lá, próxima frase. Então, seria essa daqui. Vamos copiá-la e colá-la aqui no Google Tradutor e ver a pronúncia se continua boa. J'ai vu une très bonne émission hier à la télé, mais pas meilleure que celle que l'on a vue ensemble samedi. Très bien, muito bom. Tá legal, tá legal. Tá bom para treinar. Tá bom para treinar, tá? J'ai vu une très bonne émission hier à la télé, mais pas meilleure que celle que l'on a vue ensemble samedi. Super! Vamos ver então agora o significado. E aqui, a partir daqui a gente já consegue tirar uma conclusão, tá? J'ai vu, eu vi, legal.
Passado, j'ai vu une très bonne émission. Une très bonne émission. Aqui o Google Tradutor fala que eu vi um show. Eu vi um show. E émission não é show. Une émission é um programa. Une émission de télévision é um programa de televisão. Então, se você vier aqui no nosso site, você vai ver que aqui, ó, vi um programa muito bom na TV, que é exatamente o que significa, tá? E aqui ele não falou programa, ele me deu show. Então aqui já não tá exato, não é isso, tá? Então, eu vi um show muito bom ontem na TV, hier à la télé, mais pas meilleur que celle que l'on a vu ensemble samedi. Mas não melhor do que o que vimos juntos no sábado. Aqui tudo bem, ele passou certo, mas ele tá falando do show. E eu estou falando do programa de televisão. Então são duas coisas distintas. Aqui eu já fico com o pé atrás com relação ao significado que ele deu do texto. Então vamos pegar mais uma frase. Vamos pegar a última então, só para a gente agilizar esse vídeo para não ficar muito longo também. Então vamos pegar esse daqui, ó, essa próxima frase. Vamos copiá-la e colá-la no tradutor e ver, continuar vendo a pronúncia, né? Vamos lá. Il se tient mieux que sa sœur. Elle ne se tient pas bien du tout. Super, perfeito, tá? Impecável. Il se tient mieux que sa sœur, elle ne se tient pas bien du tout. E aqui, infelizmente, meu caro Google Tradutor, ele é melhor do que sua irmã. Não tem nada a ver, cara. Se tenir bien, que é a expressão que a gente está usando na frase, significa você se comportar bem. Significa você ter boas maneiras. Se tenir bien. E você falar assim, il se tient mieux que sa sœur, significa ele se comporta melhor do que a sua irmã. Ele tem melhores maneiras do que a sua irmã, tá? Elle ne se tient pas bien du tout. Ela não está bem no todo. Quer dizer, aqui já despirocou total o Google Tradutor. Não significa nada, tá totalmente errado. E o sentido certo dessa frase é, ele se comporta melhor que sua irmã. Ela não se comporta nem um pouco bem, que aí o nem um pouco bem é o pas bien du tout, pas bien du tout, tá? Então, assim, infelizmente, o Google Tradutor pecou atualmente, estou falando de 2017, estou falando de setembro a outubro de 2017, acredito que talvez isso mude, tá? É possível que mude, mas, assim, pronúncia, ok. Significado. Muito bem, então o que a gente pode concluir disso, né? Primeira coisa, tá? Com o Google Tradutor, se você tem um texto em francês, seja ele material didático escrito que você faz aí no seu curso, ou seja um material de algum diálogo, alguma música, alguma legenda ou legenda de filme que você tem aí na internet, que você tenha pego na internet, tá? Você pode usar ele para colocar no Google Tradutor e aí ter a pronúncia daquele texto que você pode confiar na pronúncia, você pode confiar no áudio. Isso é muito legal, usar o Google Tradutor para isso. Te dou essa dica, tá? Porque a gente quer que, se você segue o canal aqui há bastante tempo, você entende que a filosofia principal do canal aqui a gente quer o ouvido. A gente quer treinar o seu ouvido em francês, até porque, diferentemente do inglês aqui no Brasil, né, nos países mais assim lusófonos, né, que falam português, a gente tem a preponderância do inglês. Então o nosso ouvido ele é muito mais treinado para o inglês do que para outras línguas, inclusive o francês. Então, use o Google Tradutor para você treinar o seu ouvido no francês. Com certeza, eu aconselho você a fazer isso. Agora, se for para você pegar o sentido do texto que você está estudando e você entender o que aquele texto está falando, atualmente, infelizmente, não é o caso, você não pode confiar, você não pode contar com o Google Tradutor atualmente. Uma alternativa para isso, eu te indico o nosso site, então francesfluente.com, onde você vai encontrar um monte de artigos e textos que você pode usar para fins didáticos, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui, tá? Se inscreve aqui no canal, depois de se inscrever, clica no sininho. Sabe por quê? Porque dessa forma você recebe os nossos vídeos, os nossos materiais, automaticamente você é avisado, notificado. Ou seja, fazendo essa pequena ação agora, você tem a oportunidade de melhorar o seu francês a médio e longo prazo. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na próxima. À très bientôt!